foi estruturada em 1983, pensando na criminalidade de então. Tanto que nós somos muito bons academicamente para resolver problemas como homicídio, furto e roubo. Enfim, esses crimes cujo sujeito ativo é claro, sujeito passivo também. E a consumação também se evidencia com a morte. Ou seja, a grande diferença que nós temos é que, além de estarmos lidando com uma criminalidade nova, não é uma criminalidade que foi projetada para ser operacionalizada com as regras gerais do Código Penal. Não se fez o Código Penal pensando nos crimes contra o sistema financeiro nacional, pensando nos crimes contra a ordem tributária na sua atual feição, e tampouco na lei de lavagem de dinheiro. E isto se reduz num problema grave para nós e para a aplicação do direito. Se, de um lado, nos chamados crimes comuns, esses que perfazem as estatísticas criminais, o eixo de análise, o epicentro do problema está em um fato, e um fato ele está sujeito à constatação, morte, subtração ou violência. De outro lado, nos crimes econômicos, e vamos recortar nos crimes tributários, agora nos crimes contra o sistema financeiro nacional, na evasão de divisas, aqui o eixo do problema passa a ser o próprio direito. E um direito não é só constatação, é valoração. Isto muda completamente a forma de olhar para esse delito. E isto, evidentemente, faz com que o jurista tenha de ser mais humilde e, efetivamente, tenha que buscar o reconhecimento da ilicitude, ou o cerne da ilicitude, na esfera administrativa, no marco regulatório, na compreensão do fenômeno econômico, no conhecimento dessas regras que estruturam, efetivamente, o andar do sistema financeiro nacional. Só que isso traz repercussões dogmáticas fortíssimas. Toca na autoria, toca no conceito de ilicitude, ou seja, a lei penal parece não mais ter existência autônoma, assim como o advogado e tampouco o procurador da República poderia atuar com seus conhecimentos oriundos exclusivamente da faculdade de Direito. Vamos a um exemplo dessa, digamos assim, disputa semântica que passa a haver. Qual é a identidade deste crime de lavagem de dinheiro? O verbo principal da lei é ocultar. O artigo 1º da Lei 9.613 fala em ocultar ou dissimular a origem, a natureza, etc., de valores provenientes de infração penal. Vejam que este verbo ocultar, ele também é utilizado no crime de receptação, um crime instituído em 1941. Ou seja, o sentido semântico emprestado ao verbo ocultar deve se realizar no contexto da lei que nós estamos analisando. O fato de eu ter palavras que disputem a mesma semântica, não necessariamente, ou a mesma grafia, não necessariamente conduzem ao mesmo resultado. É muito diferente eu estar diante de uma praça e dizer vou sentar no banco, ou olhar para o outro lado e dizer vou assaltar um banco. E aqui nós temos exatamente este problema base. Nós interpretamos, quando eu digo nós, estou me referindo à parcela das decisões judiciais que estamos a criticar, nós estamos olhando o novo com os olhos no velho, Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, estamos utilizando a bibliografia penal instituída para fazer frente a uma criminalidade individual no contexto de uma criminalidade econômica, cujas vítimas não são de carne e osso, e, na realidade, o polo passivo, digamos assim, dessa relação compõe um aglomerado difuso e insuscetível de avaliação. Lavagem é processo. Não é um ponto. Esse conceito é do professor Pierpaolo também, que, juntamente com Blanco Cordeiro, eu creio que concorda com este fenômeno. Muito embora, na questão analítica, nós estamos vendo que as decisões não confirmam o que eu estou aqui a dizer. Agora, é um processo porque é da complexidade da vida que assim seja. O crime mais simples que tem no Código Penal, que é o homicídio, também, diante do avanço tecnológico, se modificou, sem que tenha sido modificada a lei.
Hoje nós não temos certeza para afirmar qual é o início e o fim da vida. A discussão que tivemos no Supremo, no caso da ADIM, das células-tronco embrionárias, se discutia se ali tinha vida. A discussão do aborto do feto anencéfalo, a discussão da morte encefálica, ou seja, também a vida ou a morte passou a ser um processo. Nós estamos efetivamente diante de uma situação de maior complexidade, mas que quando eu opero esta complexidade, tendo como sujeito de aplicação uma pessoa sujeita a uma pena de até 10 anos de reclusão, esta complexidade se torna perigosa. E é por isso que eu dizia, nós precisamos ter aqui cuidado, responsabilidade, seriedade e humildade. Vejam, por exemplo, uma decisão prolatada, não importa onde, no Brasil, por um juiz de vara especializado em lavagem de dinheiro. Ao receber a denúncia numa determinada ação penal, determina ao receber a denúncia, ou seja, reconhecendo indícios de autoria e materialidade de um crime de lavagem de dinheiro, ele determina a liquidação de um fundo de investimentos em ações no prazo de 48 horas, devendo a DTVM proceder, sob pena de responsabilização criminal de seus representantes, a integral venda ou resgate dos ativos no prazo estabelecido. Questões personalistas totalmente à parte, mas vejam, parece que nesse caso o direito não está casando com a economia na sua necessidade de produzir sentido. E assim temos outras decisões que também podem ou buscam, e por isso que são revertidas essas decisões muitas vezes de inferior instância, aprofundar ou buscar destacar a diferença ou atribuir identidade precisamente ao nosso objeto de análise. Se eu tivesse de resumir hoje, a dificuldade que nós temos em operar com o crime de lavagem de dinheiro é o fato de nós não termos clara a sua identidade. Em relação à jurisprudência do STJ, como disse aqui o Pira, são poucos os casos, porque o STJ analisa a prova também só em ações originárias. E esta decisão, já antes mencionada, do ministro, hoje ministro do Supremo, Teori Zavascki, deixa bastante clara essa diferença e parece ser um marco referencial que pode significar este aprofundamento teórico de que tanto necessitamos para que tenhamos uma consistência, uma musculatura no que diz respeito ao controle penal da lavagem de capitais. Aqui, essencialmente, não